Estou de novo aqui no altar do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Pare um pouco tudo que você está fazendo aí na sua casa nesse momento. E quando a gente está em casa, a gente tem uma tendência de adorar, de ler a palavra e tudo mais. Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Pare tudo, por favor. Pare, sente um pouco. Escute o que Deus tem para dizer para você. Deus já falou bastante aqui. Já falou bastante coisas aqui com você. Mas Ele tem mais coisas para falar. Então, por favor, pare. 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 Em nome de Jesus. Você já sabe qual é o tema que eu vou estar pregando aqui hoje? Pois está aí na tela, né? Paixão por Jesus. Amor por Jesus. O texto de Lucas 14, 26 diz assim, ó. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Nós estamos também no ano de família, né? Estamos no ano de família. Quando a câmera vira para cá, estamos no ano de família. E eu queria, antes de pregar, aplicar um pouquinho esse texto aqui, a questão da família. Sabe? Amar pai, amar mãe, amar esposa, amar filho, irmãos e irmãos, e até mesmo a própria vida mais, como diz Jesus, mais que a mim, né? Jesus diz, não pode ser meu discípulo. E esse negócio de amor, amar, em primeiro lugar, a Jesus tem a ver com uma coisa. Nós sabemos que Jesus é Deus. E na prioridade de amor, vem primeiro Deus, depois vem a família, depois vem a igreja, depois vem o trabalho, depois vem as coisas. E o amor, ele na verdade, ele descende sempre. Ele é perfeito quando eu amo primeiro a Deus. E depois eu amo a minha esposa. Então eu vou amar ela com o amor verdadeiro. Quando eu amo a Deus primeiro, eu vou amar meus filhos com amor perfeito. Quando eu amo a Deus primeiro, eu vou amar meus irmãos e irmãs com um amor perfeito. Quando eu amo a Deus primeiro, eu vou amar minha própria vida com amor perfeito. Quando eu amo a Deus primeiro, eu vou amar o meu próximo com amor perfeito. Então, queria que você pensasse nisso. Que primeiro eu amo a Deus. Depois, esse amor vai descender para o amor à esposa, a filhos, a parente, às coisas, ao trabalho. Se eu amar como pastor mais a igreja do que a Deus, eu vou amar ela com amor imperfeito. Porque ela vai ser a prioridade e não Deus. Deus é a prioridade. Se eu amar a obra primeiro, mais que a Deus, eu vou amar a obra com amor imperfeito. Então, pense nisso. Pense nisso. Mas Jesus está dizendo aqui que a prioridade é Ele. A prioridade é Ele. Tem um hino muito bonito, do cantor cristão, o hino 308, que tem um refrão bem lindo. As pessoas mais assim, da minha idade a mais, vai lembrar, mas tem aquelas pessoas que passaram por essas fases, porque os pais passavam.
né? Que nem Paulinha e tantos outros. O hino diz assim, olha o refrão que lindo. Eu não lembro como é que é a parte da música, mas o refrão diz assim, ó. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Eu acho que você que está aí lembrou, né? Lembrou. Mas o refrão é isso aí. Seguir ao nosso bom mestre. Seguir ao nosso bom mestre. Fica uma sequência aí daquela sequência que você gosta mais, que é mais fácil de tocar. E aí eu entro nela. Tá bom? Se eu cantar uma música aqui. Glória a Deus. Olha, estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Como disse o pastor semana passada, eu disse que eu peguei Covid umas 3 vezes já, né? Mas dessa vez foi um negócio bem sério. Foi um negócio forte. Um negócio forte. Mexeu muito assim com a minha estrutura emocional e tudo. Porque teve pessoas muito próximas a nós, né? Passando muita dificuldade com os sintomas. E eu ficava, às vezes, mais preocupado com eles do que comigo mesmo. Do que poderia acontecer se eles tivessem que ser internados, entubados, ou chegasse ao óbito. Então, isso mexeu muito comigo. E nesse tempo, eu aprendi, assim, algumas coisas, sabe? Eu quero, antes de pregar, compartilhar algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 20 e poucos dias, nessa saga. Aprendi que tem gente que me ama. Irmãos, obrigado. Quantas pessoas orando pela minha casa, por mim. Eu podia sentir em casa, sabe? Você orando. Buscando a Deus pelas nossas vidas. Eu sei, tinha pessoas orando e teve pessoas que teve assim um cuidado mais especial. Teve pessoas que até da outra vez foi levar chocolate lá para nós, né? Teve um menino, teve um casal, foi levar chocolate. E dessa vez, teve pessoas que foi levar feira lá em casa. Teve pessoas que foi levar almoço pra gente. Teve pessoas que até se preocupou financeiramente conosco. Eu não vou lembrar aqui de todos, mas eu sei que isso foi um negócio assim que Deus mostrando cuidado assim, sabe, comigo, com minha família, comigo, Celeide, Elisa. Foi um negócio assim que me chamou muita atenção. Eu aprendi também que nós não podemos passar os limites. Aprendi que nós não podemos baixar a guarda. Achar muitas vezes que já teve, sabe? Porque foi assim comigo em janeiro. Nós achamos que já tinha tido, mesmo com os exames dando negativo. E daí você vai e baixa a guarda, você baixa a guarda na questão da higiene, na questão de estar mais junto e na questão de tantas outras coisas. E inclusive você baixa a guarda na questão de estar mais com Deus. Eu aprendi também, nesse tempo, que não é a vacina, sabe, que vai imunizar o povo do mundo. Porque pensa bem, nem vacinamos da primeira cepa. E já tem uma segunda cepa. Aí, matando muita gente. E na Europa, a França, nesses tempos agora está 30 dias lá de lockdown. Tem já uma terceira cepa.
eu aprendi que eu preciso ter dependência total de Deus e confiar na sua soberania. E aprendi dentro da palavra, porque na palavra, em Mateus 24:7, diz assim, ó: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Sabe, irmãos, eu tenho orado assim. Tenho orado desse jeito. Nas minhas orações eu clamo a Deus: Senhor, é só o Senhor. Abrevia esse tempo. Abrevia esse tempo, Senhor. Por causa dos eleitos. Por causa daqueles que o Senhor já escolheu e salvou. Abrevia, Senhor. Tem muita gente sofrendo. Eu aprendi que é tempo de aproveitar as oportunidades que vêm sobre as nossas vidas e falar das boas novas, do amor de Cristo. Não só para suprir fome, necessidades ou coisas desse nível, mas não perca. A bola quicou, Jesus é a resposta. Eu aprendi que eu devo orar por todos. Sabe, pela linha de frente, as pessoas que estão lá numa luta para salvar pessoas. Pelos pacientes, por os que estão vencendo o vírus em casa, pelos enlutados, pelo consolo de Deus. Mas aprendi também que eles precisam abrir a sua boca onde estiverem para falar de Jesus. E eu tenho orado por todas essas pessoas, mas eu tenho orado: Senhor, levanta os médicos que são teus, ali naquele lugar, para não deixar essas pessoas que estão indo sem conhecer a Jesus. Levanta os enfermeiros, Senhor, ali nesses hospitais, para falar do teu poder, da tua salvação, para que eles possam ir também para a eternidade. Levanta os enfermos, Senhor, ali. Eu entendo que muitas vezes Deus tem levado pessoas até os hospitais para que elas possam abrir a sua boca, para que a vida delas mesmas possam falar a respeito de salvação. Levanta essas pessoas, Senhor, para ganhar médicos, para ganhar enfermeiros, para ganhar pessoas que estão ali trabalhando, ganhar para Jesus. Essa é uma grande oportunidade que está acontecendo no mundo para pregar o Evangelho. Sabe, querido, até mesmo aqueles que morrem, até mesmo aqueles que o Senhor estão levando, estão impactando pessoas com as suas vidas. Tem um pastor, chama-se Pastor França, né? E ele é aqui de São Caetano, ali onde Michel mora. Essa semana eu recebi uma mensagem de um filho na fé nosso, filho espiritual, Eduardo Greg, eu não sei se ele está me assistindo agora. E esse menino, ele também teve Covid, ele passou 12 dias no hospital. E ele entendeu, sabe, o que Deus queria com a vida dele. E ele pregou o Evangelho ali para muitas pessoas. E ainda tem pessoas ligando para ele, para entender mais algumas coisas. De canções de louvor que ele mostrou lá. E as pessoas: eu estou ouvindo esse louvor, é lindo, e Deus está falando comigo. Pessoas que precisavam arrumar o casamento, ele falou: você não tem dinheiro, eu vou pagar, para que você possa casar e acertar a sua vida com Cristo. E ele me passou uma mensagem de um pastor França. Esse pastor Nelson, até nós recebemos uma mensagem do nosso grupão. Ele, na segunda-feira, na sexta-feira ele foi internado. Sexta-feira passada foi internado, porque na segunda ele ia ser submetido a uma cirurgia. Depois eu fiquei sabendo que era ele. E ele estava entrando
numa placa e fez o vídeo e passou no nosso grupo de pastores. E ele passou. O Daniel, colega de trabalho há um tempo, que mora aqui em São Caetano. Na semana passada o pai dele faleceu nos braços dele. O pastor França. Mas depois de 30 minutos, de forma sobrenatural, ele ressuscitou nos braços do filho. A família e a igreja e várias pessoas fizeram um mover de oração para um leito de UTI e pela plena recuperação dele. Conseguiram toda a estrutura, descobriram que ele precisava de uma cirurgia por um problema no intestino, e o pastor França foi operado nessa sexta passada. Foi uma operação delicada e longa, onde ele passou mais de 10 horas na cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas infelizmente hoje cedo o pai dele teve uma complicação e o Senhor o recolheu para perto dele. Olha o que aconteceu depois. Ele falou: eu tenho liberdade, que eu sempre falei com o meu colega Daniel, sobre ser cristão de verdade. Pois o Daniel tinha algumas atitudes que não era cabível a filho de Deus. Não vou citar elas aqui. Enfim, a situação com o pai acendeu novamente uma chama no coração dele e da família dele. E ora ao Senhor que essa situação com o pai mude drasticamente a vida dele e da família. Até a morte dos santos tem impactado a vida de pessoas. Até aqueles que o Senhor tem levado. Tem impactado a vida de pessoas para poder andar com eles. Eu tenho orado, buscado discernimento desse tempo. Nós já percebemos que são tempos difíceis, mas também é um tempo de se purificar, de consagrar. É um tempo de arrumar uma casa. São tempos realmente apocalípticos. E o Espírito Santo, amado, toda vez que eu oro, buscando uma resposta de Deus a respeito de tudo isso, Ele tem testificado no meu espírito que Deus está preparando algo poderoso na terra. Vai acontecer algo poderoso na terra com a sua igreja, com o seu povo, aqueles que ficaram, os remanescentes. Mas nesse momento Deus está em silêncio, sabe? Não tem falado muita coisa do que vai fazer. Apesar de um monte de profeta estar falando aí coisas diferentes, parece até que Deus em determinado momento muda de ideia. Tem até um dizendo que em julho acaba tudo isso. Vai acabar tudo. Mas se nós formos olhar como os filhos de Deus e ler a palavra, está tudo escrito nos profetas e nos livros escatológicos apocalípticos. Sabe, amado, tem muita gente morrendo. Hoje mesmo, uma amada irmã nossa aqui da igreja, o Senhor levou, conforme a Celeide já citou. Essa semana eu perdi um amigo, o tio da Solange, internou num dia, no outro também foi embora. Mas tem muitos pastores, muitos crentes, Deus levando. Deus fez um milagre na minha vida, na vida da minha família, na vida dos pastores aqui. Ele nos deixou viver. Deus deu vitória a nós. Mas muitas vezes eu fico perguntando, sabe, para Deus: Deus, por que o Senhor levou ele e me deixou? Porque o Senhor permitiu que eu ficasse, mas o Senhor não permitiu que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, uma pessoa tão piedosa, eu não sou digno, Senhor. E Deus tem falado assim para mim: eles encerraram a carreira, combateram o bom combate, guardaram a fé. E eu estou trazendo eles para mim. Mas você e os demais que ficaram, tem coisas ainda para construir. E eu louvo a Deus por Deus me dar essa oportunidade para você. Para todos nós que estamos aqui vivos. De fazer parte daquilo que Deus está querendo construir. Sabe, amado, coloque isso na sua cabeça.
Só Deus pode parar tudo. É só Ele. Tudo que está acontecendo é permissão dele. E só Ele pode dizer, chega. Eu me lembro um tempo em que Davi foi fazer um censo em Israel e Deus mandou uma maldição ali naquele lugar, mandou um anjo com uma espada que não tinha mais tamanho, e ele começou a exterminar a cidade. Até que Deus olhou, eu acho que Deus lembrou dessa palavra que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, eu vou abreviar esses dias. E abreviou e parou, porque já tinha morrido muita gente. Só Deus pode parar tudo. Por isso ele disse, se alguém me amar, pai, mãe, esposa e filho, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E esse é o tema, né? Eu quero falar não de amor, mas eu quero falar de paixão. Paixão por Cristo. Paixão por Jesus. Pare aí um pouquinho. Pare aí no seu sofá, na sua sala. Pare. Talvez você está aí tomando café, lavando os pratos, correndo para lá e para cá e dando uma pincelada naquilo que o pastor Zé Carlos está falando. Pare um pouco. Acalme o seu coração por esses 30 minutos aí. Sabe, paixão é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma outra pessoa. Objeto ou tema. A paixão é uma coisa intensa, envolvente. É um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Aí para os casados, né? Os que namoram, sabe muito bem o que é paixão. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente faz loucuras, faz coisas, como diz um ditado que até Deus duvida. Uma pessoa apaixonada, às vezes ela perde até o raciocínio e a razão das coisas. Faz loucuras. E é isso que Jesus quer. Quer que você faça loucuras por Ele. Loucuras por Ele. Sabe? Quem namora agora, né? Tem aquela paixão louca, né? Pelo namorado ou namorada. E às vezes passa por cima de todos os limites e todas as coisas por causa dele. Jesus está dizendo, se apaixone por mim. Se você não gosta desse termo, não tem problema, use outro. Loucura. Loucura de loucos por Jesus. Tem até uma canção. Mas faça coisas surpreendentes para o Senhor Jesus. Ainda falando do pastor França, o filho dele escreveu, obrigado, meu irmão Greg. Palavras sábias as suas. Ele diz, sabe, Greg, meu pai foi um grande homem. Tem um orgulho silencioso por tudo que ele era. Humilde e solidário com todo mundo. Eu convivi com um pastor de almas, eu posso dizer isso. Eu às vezes brigava com ele porque achava que ele tinha que pensar um pouco mais nele. Porque era demais. Mas ele não mudava. Vi inúmeras vezes ele socorrer gente que nem conhecia. Repartir seu dinheiro, que já era pouquinho, com quem eu acho que nem merecia. Pegava no meu pé para eu ser mais crente. Dizia que eu tinha que ignorar qualquer ressentimento pelas pessoas e ser solidário por causa de Cristo. Repartia suas roupas com pessoas que não tinham. Levantava na madrugada para orar diariamente, desde que eu era garoto.
saía na madrugada para socorrer gente que até em gratidão, às vezes devolvia a ele. Mas ele nem ligava para isso. Se precisasse, fazia de novo. Ele era um para-raios de socorro. Eu não entendia que era isso que Deus queria que ele fosse. Há uma mensagem que Jesus ensinou aos seus discípulos dizendo: eu sou o bom pastor, e um bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Alguns irmãos que conheceram apenas o Francinha, que cantava lindamente e ganhava com seu talento vidas para Jesus, mas acredite, esse era só um dos seus dons. Ele gostava mesmo era de amar e estender a mão a quem desse sinal de estar precisando. Cantava nos presídios, hospitais, alas de UTIs, oncologias e onde Deus mandasse. Ah, Senhor, eu quero ser louco que nem esse homem aqui. Você quer ser louco que nem esse homem aqui? Louco por Jesus? Eu fico imaginando, sabe, irmãos? Se Jesus estivesse aqui agora, nesse tempo, como ele agiria? Como ele agiria? Como nós estamos agindo? Eu não sei, sabe? Mas abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse 6:15. Diz assim, ó, nesse verso: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e na rocha das montanhas. Pois eles diziam: chegou o grande dia da ira de Deus, e quem poderá sobreviver? Sabe o que quer dizer esse texto? Ó, já está escrito o que está acontecendo hoje. Todo mundo foi se esconder em casa. Todas as classes sociais foram se esconder em casa, com medo da grande ira do Deus poderoso e soberano. E mais uma vez, o Senhor nos mandou para casa. Nessa mesma época, em março do ano passado, o Senhor tinha nos mandado para casa. Para casa, para buscar Ele, para refletir, para pensar, para começar a voltar para o Senhor. Mas parece, irmãos, que nada aconteceu. Esse tempo todo, esse ano que passou, parece que quando a coisa foi acalmando, nós voltamos para a rotina anterior. Como a parábola da semente, sabe? Que a semente é jogada lá na areia, a palavra vem, talvez nós fiquemos algum tempo ali lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, consagrando a sua vida, mas a palavra que veio, caiu no solo como areia, não deu tempo nem dela germinar, o ladrão veio, o diabo veio e roubou. Como aquela semente que caiu nas pedras, de repente você é um solo pedra. Ela caiu, ela germinou, teve raízes, mas as raízes não se aprofundaram. Nós não estamos sendo profundos com Deus. Como a semente que caiu lá naquele solo espinhoso. Ela nasceu, sabe, germinou. Mas sabe o que acontece? As preocupações dessa vida, tudo isso que está acontecendo. Sabe, a preocupação, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as coisas amanhã, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. A gente fica muito focado lá na televisão, vendo o falso profeta dos nossos tempos, trazendo terror à terra. A mídia. E daí você entra naquela vibe e a sua cabeça fica só naquilo. Preocupação. Pessoas passando fome, você, nossa, essa fome vai chegar em mim. E aí, a palavra, tudo que você ficou nesse tempo, foi sufocada. Foi sufocado. Ou então você está lá,
E você não sai da televisão, dos filmes, das séries. E a sua cabeça, ao invés de ser Bíblia, 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 é série, filme. Tudo que roda aqui na sua cabeça é só o que estava acontecendo nos filmes e nas séries lá. Esses dias eu estava assim também. Eu estava assistindo uma série, sabe? E eu chegava, eu tinha lá o meu tempo de orar, mas eu só ficava rodando aquilo. A Celeide conversava sobre Bíblia comigo e eu conversava sobre a série. E chegou uma hora que Deus falou assim para mim: você viu como é que está a sua cabeça? Vai ler a palavra. Eu falei: Senhor, parei. Vou ler a palavra. Sabe, Deus nos leva para esses tempos de caverna, tempo de ficar em casa, porque Ele quer exclusividades nesses dias. Ele quer exclusividade, como disse o texto: amar a mim antes de qualquer coisa. Exclusividade. Nós precisamos comer, sabe, a sua palavra, como uma comida. É um texto na palavra de Deus que vem um anjo e dá para um apóstolo um livrinho e fala: come esse livrinho. E quando você comer, você vai ver que é doce na boca, mas quando descer para o estômago, ele é amargo. Sabe, com a gente está sendo invertido. Eu digo para você: leia a Bíblia, que ela pode, no início, não ter significado nenhum. Mas vai chegar num momento que ela vai começar a ter significado. Que a sua mente vai ser Bíblia. Que a sua mente vai ser palavra. Vai ser palavra. Sabe, como uma comida. A comida você come, ela entra dentro do teu corpo. E as vitaminas, proteínas, sais minerais, os carboidratos, as gorduras, termina fazendo parte de você. Parte de mim. Fica uma coisa só comigo. Deus quer que a palavra dele seja a mesma coisa, entre dentro de mim, dentro de você, e seja uma coisa só comigo e com você. Deus fala: orar mais. Nós precisamos orar mais. Sabe, irmãos, a oração nos ajuda a tomar decisões. Os reis do Antigo Testamento, eles não iam para a guerra sem consultar a Deus. Tem uma história de Davi, que os filisteus cercam a cidade. E Davi vai lá e ora e consulta a Deus. Diz: eu ataco os filisteus? E Deus diz: vai lá e ataca que você vai vencer. E ele vai lá e ataca com seu exército e ganha aquela luta, aquela batalha. Fica mais rico porque pega todos aqueles despojos, vai para casa dormir. No outro dia ele acorda tranquilo e quando ele abre a janela, que ele olha lá fora, sabe quem está lá fora? Os filisteus. De novo. Mais fracos, mas eles estavam lá. Davi poderia dizer assim: agora eles são só a metade. Vamos descer lá com nossos exércitos. Nós somos mais fortes. Vamos aplicar a mesma estratégia e vamos matar todos. Mas sabe o que ele faz? Ele vai lá e consulta a Deus novamente. Deus, eu ataco os filisteus. Aí Deus fala assim: não, Davi, você não ataca os filisteus. E eu imagino Davi dizendo: mas Deus, agora eles são só a metade, estão mais fracos. Meu exército está aqui inteirinho. Deus fala: não, Davi, eu vou te dar uma outra estratégia. Você vai por trás que eu vou pela frente. E nós vamos cercar os filisteus. Orar nos ajuda a tomar decisões. Consagrar nossa vida, sabe, nos ajuda a ser um filho autêntico. Receber direção de Deus nos ajuda a nos mover. Sabe, tem três coisas que mexem com os céus. Dá uma mexida nos céus. A oração dos santos mexe com os céus.
Em Apocalipse 8, diz que por meia hora se fez silêncio nos céus. E aí aparecem os anjos, com taças, levando as orações dos santos até o Senhor. E Deus fala: silêncio, eu quero ouvir tudo que os filhos meus estão falando comigo. E tudo que vai acontecer depois na terra são respostas dessas orações que Deus está ouvindo. A oração faz o céu ficar em silêncio para escutar. Sabe, a ousadia dos santos também mexe com os céus. Enquanto Estevão estava lá sendo apedrejado, as pessoas jogando pedra nele, ele teve uma visão, diz que o céu se abriu. E ele viu o Filho de Deus à direita do Pai. Mas sabe como estava esse Filho de Deus? Em pé. Jesus levanta do trono. Quando um crente na terra é ousado. E a palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando uma alma, uma só sequer, se converte. Vamos nos mover, amado, por essas três coisas. Vamos nos mover assim, sabe, com paixão pelo Senhor, paixão pelas almas, paixão por Jesus, aquilo que Jesus sente pela terra, pelo mundo. Vamos sentir também. Vamos sentir também. Sabe? O que Deus quer da igreja para os nossos tempos? Quer uma igreja corajosa. Deus quer uma igreja corajosa. Porque no meio de um mundo assustado, precisa de uma igreja corajosa. Uma igreja que não deixa o inferno vencer. Num caos como está tudo, o inferno deita e rola, irmãos. Deita e rola. Com terror, colocando medo nas pessoas. É fome. A paz tirada. É morte, né? Como nós estamos vendo. Ele taca o terror. É terror. O mundo assustado, sem saber o que vai acontecer lá na frente. E mais um monte de homens corruptos, aproveitando a situação. Recebem dinheiro para matar a fome das pessoas, para não deixar pessoas morrer, mas eles desviam esses dinheiros. Não querem saber. Então precisa de uma igreja corajosa. Uma igreja que não deixa o inferno prevalecer. Uma igreja que arrombe as portas do inferno. Porta do inferno prevalecer, né? As portas vêm chegando. Sabe, naquelas guerras, gente, que tinha aqueles portão grande, primeira coisa que o exército tinha que fazer era arrombar aquelas portas. É isso que a igreja tem que fazer. E entrar lá no inferno e resgatar pessoas. Uma igreja que não se move pelas circunstâncias, mas pelo que Deus disse. O que Deus disse a respeito dela. E ela será vencedora. Sabe, Josué e Caleb, quando chegaram lá na beirada do rio para atravessar o Jordão, logo quando eles saíram, fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito, chegou lá, mandaram os espias voltaram e deram aquela notícia toda. Eram 10, eles faziam parte. Os 8 disseram: não vamos. Se nós formos, nós vamos ser pisados, esmagados, nós somos que nem gafanhoto. E eles 2 disseram: não, nós não vamos andar pelo que nós vimos. Nós vamos andar pelo que Deus disse. Deus disse que nos daria essa terra. Se Ele disse, Ele vai dar. Ele não é homem para mentir.
Aleluias. Está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Está entendendo, amados? Está entendendo? Pare um pouco aí, escute. Como eu disse, paixão. Deus quer uma igreja, sabe, que tenha paixão, que faça loucura por Ele. Lá em Atos 5, capítulo 5, tem uma história muito legal. A história dos discípulos que estavam pregando, e pregando, e pregando, e eles começaram, o povo começou a perceber que os discípulos também curavam. E começou a haver muita cura, as pessoas traziam outras pessoas de cidades vizinhas para ser curado. E Pedro passava, só a sombra dele já ia curando. Eles estavam pregando o evangelho, mas depois começaram a curar e aí começou a focar nessa questão da cura. E daí, diz que os líderes religiosos da época teve ciúmes deles e pegaram eles, arremataram e levaram preso e prenderam eles. Prenderam. Eu digo que não foi ciúme, é que a igreja naquele tempo já estava saindo do foco. Nós precisamos falar, pregar milagres, pregar cura, pregar que Jesus é a resposta, é a solução, mas nós precisamos levar Jesus, porque as pessoas podem ter tudo aqui, mas se não tiver a salvação, quando eu morrer vai para o inferno, gente. A igreja, o reino da igreja não é aqui, eu não sou daqui, você não é daqui. Nós vamos para um outro reino. E eles prenderam aqueles discípulos, e os discípulos ficaram presos lá, e quando foi de noite, veio um anjo, e soltou eles e disse: voltem lá para o templo, e ensine de novo toda a palavra que traz vida. Traz vida. Tipo, não só vida aqui na terra, mas vida completa. E eles foram e começaram a pregar. De manhã, aqueles homens chegaram, sabe, lá, falaram: vai lá pegar os apóstolos que nós prendemos, para a gente interrogar. Daqui um pouco o homem foi lá, voltou. Falei: gente, não tem ninguém lá. Sumiram. E eles começaram a coçar a cabeça. Enquanto um estava falando, um outro entrou e falou: acabei de ver eles. Eles estão lá de novo, pregando no mesmo lugar, lá no templo. E eles vão lá, pega eles, traz de volta. Mas traz tranquilo, não dando. Porque as pessoas estavam vendo, traz e fala: escuta, por que vocês estão proibidos de pregar a respeito dessa palavra? E eles falaram: importa obedecer a Deus mais que aos homens. E daí levantou-se um homem chamado Gamaliel e disse: olha, gente, calma, porque já se levantaram vários movimentos assim. Um de Teudas morreu. Teudas, ele, os discípulos dele dispersaram. Teve um outro também, Judas, tinha 400, morreu também, dispersaram. Só que o desses aí ressuscitou. E aí eu falo para vocês: deixa eles caminharem. Porque se isso for de Deus, nós não vamos conseguir parar. Ele estava querendo dizer quantas palavras? Não adianta. A gente mata um, aparece mais 10. A gente fecha a igreja, abre mais 10. Não adianta, deixa caminhar. E aí vocês viram onde nós chegamos. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 10: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu entendo, eu acredito que é para isso que Deus está preparando a igreja. Porque está chegando um tempo em que a igreja vai se levantar para profetizar de novo a respeito das boas obras. Depois disso virá o fim. E eu quero aqui estar encerrando. Vem, Natália, aqui.
Algo novo, pode cantar algo novo. Quero dizer para nós aqui, nós não somos, a igreja de Deus não é de direita nem de esquerda. Nós seguimos, nem também do centrão, nós seguimos a Jesus. Nós somos dos céus, não somos evangélicos. Deus não é evangélico, irmãos. Nós somos filhos. A igreja não existe para ser uma instituição política, mas uma instituição que redime tudo e todos. Veio para salvar o bom, o corrupto, aquele bonitinho, feinho, todos. Não veio para controlar, mas veio para levedar a massa. Nós viemos para redimir essas pessoas que estão fazendo mal na terra, porque se elas forem redimidas, tudo vai se ajeitar. Tudo vai se ajeitar. Amém? Vem me visitar. Vem, Senhor, visitar-nos, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Jesus, nos visitar. Eu quero conhecer mais de ti. Aleluias. Pare um pouquinho. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Cante aí. Eu quero Você tá. viver Pare um pouquinho. algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O Senhor tem preparado para você algo novo. Vem me visitar. Ajoelhe aí onde você está nesse momento. Ajoelhe. Levanta as tuas mãos. Comece a orar. Senhor, eu quero esse algo novo para minha vida. Eu quero esse momento novo que o Senhor está trazendo na terra, para a tua igreja, Senhor. Oh, meu Deus, eu estou vendo gente deitada no sofá chorando, clamando ao Senhor. Estou vendo gente se arrependendo. Oh, dizendo, Senhor, eu me arrependo, Deus. Aleluias. Estou vendo gente se reconciliando com Deus. Aleluias. Estou vendo gente andar para cima e para baixo, dizendo, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Derrama isso em mim, Senhor. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim glórias a Deus. Amanhecer. Sabe, tem gente que falou, ai, essa palavra entrou como uma espada, furou meu coração, está doendo, Senhor. E faz meu coração arder. Estou vendo gente dizendo, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero fazer parte dessa multidão, desse exército. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Aceita aí, meu irmão. O Senhor está te visitando. Visita, Senhor, essas casas. Visita essas pessoas. Visita, Senhor. Visita com salvação. Visita com cura, Senhor. Visita. Se tiver gente nos vendo em hospitais, Deus, em enfermarias, em macas, Pai, traz mesmo, Senhor, a tua salvação a esse lugar, Senhor. Desce como fogo, Senhor. Sabe, vem incendiando. Incendeia pessoas. Pai, faz arder de novo, Senhor. Faz arder de novo, Senhor. Tira essa mornidade, Senhor, da vida dos teus filhos, Senhor. Traz fogo, Senhor. Traz fogo. Traz fogo, Senhor. Traz fogo. Ei, Jesus. Vem aqui, pastor Nelson. Desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Incendeia, Senhor. Santo Espírito
desce como fogo. Desce como fogo, Senhor, Santo desce. Espírito, desce como fogo, incendeia